Hey guys, how are you? Estamos aqui novamente no módulo 7, nosso último módulo, né, desse guia, hotel e acomodação. Já falamos um pouco sobre hotel, vou repetir algumas coisinhas para fortalecer, acrescentar mais algumas outras coisas e outras opções de acomodação. Né? Então, né, sempre buscando aqui o nosso objetivo, que é aqui no caso, né, aprender a reservar um quarto, fazer um check-in, né, coisa que a gente viu já, check-in, check-out, né? Porém, ó, resolver imprevisto, né? Tudo isso faz parte da viagem. Então, com algumas expressões básicas, em inglês você se sente mais seguro e independente. Vamos embora. Então, algumas situações que podem acontecer na recepção, né? Principalmente em relação a na hora do check-in e na hora do check-out. Palavras que a gente utiliza em português, né? Você vai dar entrada e sair. Então vamos lá, tem uma reserva no nome de, né? A gente chegou a ver essa frase já, né? Vamos repetir, I have a reservation under the name. Né? E aí você diz seu nome, ou de quem é a reserva. Gostaria de fazer o check-in. I'd like to check-in. Então a palavra check-in ela já é um verbo, né? Eles não falam exatamente fazer o check-in, é checar logo, né? I'd like to check out, não? Então fazer o check-out na saída. What time is check-out? Mais uma vez a estrutura what time, né? Para perguntar qual a hora de alguma coisa. Can I have a late check-out? Então posso fazer um check-out mais tarde, né? Um atraso e tal. Às vezes alguns lugares dão opções de tolerância, né? Para esse check-out. Can you hold my luggage? Você pode guardar minha bagagem, né? Dá a ideia de segurar também, né? Talvez o verbo keep também, né? Ou você poderia adaptar aqui, onde é que eu posso guardar, né? Where can I keep my luggage, né? Podem fazer essa adaptação também. Do you speak Portuguese? Às vezes você se depara com pessoas em recepções que são brasileiros, né? Muito comum esse tipo de trabalho ser realizado por estrangeiros e não é incomum você ver brasileiro. Então, se você tiver alguma dificuldade, às vezes você vê ali a pessoa parece ser brasileira, você pergunta, né? You speak Portuguese? Aí você facilita a sua vida. O ideal é dominarmos o inglês para fazermos, termos essas experiências, né? E resolver tudo. Tá aqui, algumas frases que já estão, de certa forma, repetidas, né? Mas é importante a gente relembrar. Serve como revisão também. Há alguns tipos de quarto, né? Você vai buscar ou vai ter a necessidade de reservar e algumas solicitações. Então, quarto individual eu chamo de single room, né? Quarto de casal, double room, camas de solteiro, twin beds, ou na verdade aqui tem gêmeas, né? Camas gêmeas, na verdade single beds, né? Ficaria melhor, né? Ou às vezes aquelas camas que são um pouco grandes, não é cama de casal, mas é um solteirão, né? Então, uma divergênciazinha aqui, vocês corrigem aí. Banheiro privativo, né? Quarto com banheiro privativo. Então, with a private bathroom. Ou, dependendo, se você já se refere ao quarto com banheiro, né? Então, a single room with bathroom. Se você está perguntando se o quarto tem banheiro, óbvio que ele é privativo, né? Double room with bathroom, né? Você pode fazer essa junção. Preciso de uma toalha extra. I need an extra towel. I need an extra towel. Aqui você pode adaptar. I need an extra blanket, né? Cobertor. I need an extra sheet, né? Preciso de um lençol extra. I need an extra pillow. Preciso de um travesseiro extra, né? Então, lembrem que não temos como esgotar vocabulário aqui. Então, vocês observem para adaptarem a um vocabulário que vocês mesmos podem acrescentar. Lembrando sempre de tirar dúvida. O chuveiro não está funcionando. The shower is not working. Então, acho que a gente já chegou a citar essa frase. Algo que já aconteceu comigo, né? Na Irlanda, o chuveiro não funcionava. Né? Não tem como tomar banho frio no lugar daquele, né? Então, o verbo work, que é o verbo trabalhar, ele também significa funcionar. Então, the shower is not working. Não tem água quente. There is no hot water. Né? Uma outra forma de dizer também que o chuveiro não está quente. Né?
The room is too cold. Às vezes os aquecedores não ligam os aquecedores, né? E às vezes é meio complicado. O quarto está muito frio. The room is too cold or very cold. Ok? É isso aí. Expressões com documentos e pagamentos, né? Repetindo algumas coisas, acrescentando outras. Vamos dar uma olhada. Aqui está meu passaporte. Here is my passport. Reservei pelo Booking.com, Airbnb, enfim. Aqui você pode adaptar também. I booked it through Booking.com, Airbnb. Né? O ponto .com, né? Você fala .com. Can I pay by card ou by cash? Né? Posso pagar com cartão, dinheiro. Lembrando que cash é espécie, é o dinheiro espécie. Is breakfast included? Café da manhã está incluso. How much is the total? Quanto é o total? I already paid online. Já paguei online. Né? Caso tenha feito alguma reserva online e tal. E tudo que for feito online também é interessante guardar recibo, essas coisas. Ok? Basicamente só mesmo uma decoreba mesmo dessas frases. Lembrando também de não memorizá-las puramente de forma mecânica. Né? Procurar entender um pouco da estrutura, como eu estou tentando fazer aqui também para ajudar você a desenvolver mais também, às vezes a frase quando for necessário. Né? Então, ó, I book it, verbo, né? Ó, pagar, incluso, né? Sempre identificando o verbo na frase e quem é que está na frase, né? Ó, eu de novo, né? Eu de novo, geralmente vai ser na primeira ou terceira pessoa do plural, né? Nós, né? Enfim, essas observações que, qualquer dúvida, mais uma vez, perguntem. Café da manhã em áreas comuns, né? Vamos ver algumas frases que podem ser úteis nessas situações. Onde fica o café da manhã? Né? Where is the breakfast area? No caso de hostel, né? Ou hotel também, né? Às vezes residência estudantil, algumas escolas, que é tipo hostels, né? E aí tem uma área própria para refeição, a cafeteria, né? Lembrando que você pode mudar, né? E perguntar outras partes do local, né? Where is the bathroom? Onde é o banheiro? Where is the kitchen? Onde é a cozinha, etc. Que horas é servido o café? What time is breakfast served? What time is breakfast served? Geralmente são informações que às vezes ficam bem à vista, bem tranquilas de você observar, ok? Mas, até como forma também de localizar algo, alguma mensagem escrita, é importante saber o vocabulário e façam isso repetindo. Is there Wi-Fi in the room? Então, tem Wi-Fi no quarto? What's the Wi-Fi password? The Wi-Fi password. Pedindo a senha do Wi-Fi. Is there a kitchen I can use? Há uma cozinha que eu posso usar. Ok? Então, lembrando de sempre adaptar. Mais uma vez, ó, o is there, né? O there to be, como eu falei. Em inglês você não usa o have propriamente. Você tem que usar, você não usa o have, aliás, né? Você tem que usar o there to be. Alright? Let's go. Continuando, né? Falando sobre Airbnb e homestay, né? Se você ficar em casa de família, que é homestay, o apartamento alugado, essas frases podem ser úteis. Então vamos dar uma olhada. Como uso o aquecedor, o chuveiro? Né? Perguntei anteriormente que solicitei que não estava funcionando, né? Mas antes de mais nada, como é que eu uso? How do I use the heating? Aquecedor, palavra importante. Né? Você pode adaptar também aquele outro exercício, né? O aquecedor não está funcionando, né? Em vez de você falar chuveiro, você só troca a palavra. How do I use the heating? Ou how do I use the shower? Né? Como é que eu uso? Onde posso lavar roupa? Né? Isso aqui é uma dúvida constante também quando você passa bastante tempo, casa de família, né? Às vezes você já recebe essas orientações, né? A pessoa da casa já informa, né? Que sexta-feira é dia de lavar roupa, você pode deixar a roupa fora do quarto, que eles vão recolher, né? Enfim. Mas, de toda forma, às vezes você pode ter necessidade durante a semana extra. Where can I do laundry? Onde é que eu posso lavar roupa? Uma expressão, né? Do laundry. Que horas é o jantar? What time is dinner? Né? Então, essa pergunta eu fiz, inclusive, nessa minha última viagem.
E ela falou, não, eu deixo sua janta no micro-ondas, você esquenta quando você chegar, não tem problema. Só me avise caso não vá jantar, para não desperdiçar comida. Né? Então foi o meu caso. Às vezes tem lugares que são mais rígidos, né? Você tem que jantar num horário específico ou avisar que não vai jantar. What time is dinner, né? Aí você pode também adaptar, né? What time is lunch, que horas é o almoço. What time is breakfast, etc. Posso usar a geladeira. Can I use the fridge, né? Então, às vezes, em homestay, você não tem muita liberdade, assim, às vezes, de utilizar a cozinha para algumas coisas, né? Por questões de ordem, né? Pessoas que também estragam equipamentos, né? Às vezes, algumas casas proíbem. Mas, às vezes, você pode conversar, querer guardar alguma coisa na geladeira. Alguns locais oferecem frigobar, disponibilizam, né? Para o aluno guardar alguma coisa no próprio quarto ou num corredorzinho. Tá aqui. Can I use the fridge? E aí você pode adaptar também. Posso usar o fogão, né? Can I use the stove? Posso usar o micro-ondas? Can I use the microwave? Entendeu, galera? Vocês vão adaptando as frases. Posso deixar minha mala aqui depois do check-out? Né? Uma alternativa, o que a gente falou anteriormente também. Can I leave my suitcase here after check-out? Can I leave my suitcase here after check-out? Suitcase, viu, pessoal? Mala, não é suíte, né? É suitcase. Não confundam a palavra. Suíte já é roupa, né? Já é uma roupa. Ok, vamos lá. Dicas práticas, né, em relação a tudo isso, né? Leve uma cópia de reserva impressa no celular com tradução. Já falamos anteriormente, reforçando. Tenha sempre o endereço do hotel salvo no celular, escrito no papel, assim como do homestay ou qualquer lugar que você vai ficar. Aprenda a frase, né? Can you write down, please? Can you write that down, please? Desculpa. Can you write that down, please? Pode escrever, né? Por favor. Então, isso aqui assim, no último caso, né? No último caso. Talvez você não encontre uma pessoa com tanta boa vontade. Né? Talvez a pessoa vai falar mais devagar, né? Você pode também desenvolver o Can you speak slowly, please? Né? Então, deem esse adendo também, né? Só que observa, é só mudar o verbo. Can you, em vez de você usar o verbo escrever, você pode usar o verbo, por exemplo, ó, falar. Vou escrever na minha canetinha aqui, ó. Speak. Can you speak? Aí você vai dizer slow. Desculpa a letra feia, porque essa canetinha não é muito simples de escrever. Can you speak slow, please? Ou slower, né? Para dizer que é mais lento. Aí você bota esse sufixo, né? Can you speak slow ou slower, please? Né? Então, adaptem isso aí também. Tem um tradutor, o celular offline para emergência. Ok? Let's go. Então, é isso aí. Congratulations. Então, you've completed the Travel English Guide. Então, parabéns para você que chegou até aqui nesse certo módulo. É um módulo resumido, simples, porém, ele dá um norte para você não fazer uma viagem sem direção. Né? Lembrando sempre que você tem que explorar, né, mais, né, procurar adaptar um pouco a sua realidade para o país que você vai, né? Estudando o material, você pode ter insights de outras situações que podem ocorrer derivadas daquela e fazer as alterações, pesquisar a palavra, anotar e entrar em contato em caso de dúvidas, né, em relação à pronúncia, em relação à estrutura, né? Isso não é difícil de a gente atender e tirar dúvida, ok? Então, parabéns pela sua dedicação e conclusão do guia. Agora você já tem o essencial para viajar com mais segurança, confiança e autonomia. O aprendizado continua a cada experiência real de viagem. Né? Dicas para o futuro, né? Como já falei, revise o vocabulário e as frases sempre que possível. Ouça os áudios que estão disponíveis também. Né? Pratique com música, filmes, séries e conversas reais. Então, dominar o idioma, você está utilizando ele a todo momento. Né? Então, use desses recursos que são divertidos, que são coisas que você usa como hobby, né? Ouvir música, etc. E use isso para praticar. Anote novas expressões no caderno ou aplicativo. Então, use os recursos que existem para você aumentar o seu vocabulário. Quanto mais vocabulário você tiver, melhor. Né? E em termos de estruturas, né?
para situações, né, de viagens talvez mais elaboradas, né, para congresso, estudo, trabalho, etc. Eu sempre recomendo, né, estude também inglês, né, faça um curso que te dê uma base boa para você poder ter mais tranquilidade, né, usar o idioma com mais segurança, mais autonomia. Estamos aqui também para isso. O inglês é uma ponte para novas culturas, pessoas e oportunidades. Continue caminhando nessa jornada. Então, tomem, né, consciência que o inglês, né, para muitos, né, que estão assistindo esse guia, é o seu segundo idioma. Então, você é uma pessoa bilíngue, né? Graus de fluência, isso pode variar bastante, mas é o seu segundo idioma. E assim como o primeiro, que no nosso caso é o português, a gente deve praticar, colocá-los à prática. Ok, galera? É isso aí. Então, continue sua jornada com a Smart Languages. Siga a gente ali, ó, no Instagram. É só pesquisar por Smart Languages. Smart Languages no Facebook. Se não me engano, está Smart Petrolina, que é a cidade sede. No YouTube, também só pesquisar por Smart Languages. Vai ver logo aquele símbolo do S. E eu vou estar postando conteúdo constantemente. Né? Tanto no Instagram, no Facebook quanto no YouTube. E, através aqui da nossa área de membros, né? Vocês têm acesso aí a e-mails, a contato, através até das próprias redes sociais, tem links para contatos diversos. Fiquem à vontade para entrar em contato e tirar todas as dúvidas. Foi um grande prazer. See you next time, guys. Bye bye. And have a nice trip.